Boa noite a todos. Que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos dando força, determinação e coragem de prosseguirmos cada vez mais para frente, cada vez mais para o alto. Mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, nesta noite, para estudar o seu Evangelho de amor, as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos. E que possamos, Senhor, nesta noite de hoje, a todo aquele que nos ouve, a começar por nós mesmos, possamos introjetar, Senhor, esses seus ensinamentos, as suas palavras de vida eterna, e que possamos ser esses ensinamentos como uma bússola nos guiar cada vez mais para frente e para o alto, em seu nome, Senhor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e que permita que possamos dar início ao estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Queridos amigos no Ideal Espírita, graças a Deus estamos de novo aqui. Ontem tivemos um problema com a internet, não foi só nosso, foi em toda a cidade de Teresópolis, mas finalmente acho que hoje podemos, se Deus quiser, dar início ao estudo. Voltando ao estudo, cancelamos 13 minutos que tinha sido falado e voltamos de novo com o tema, para quem não estavam. Nós vamos abordar nesta noite um tema, uma página do livro Garimpo de Amor, do médium Divaldo Pereira Franco, através do espírito, o médium Divaldo psicografando, e o espírito de Joana de Ângeles. A lição 17 desse livro Garimpo de Amor, e ele traz o título Amor e Cura. A Joana começa essa página, uma página muito rica, que dá um estudo para mais de 3 horas. Como nós não temos tempo só hábil, nós vamos pincelar, lendo a página e colocando, fazendo as nossas considerações de cada um. A Joana abre, ela divide esse livro, essa página grandiosa, em dois segmentos. O primeiro, ela fala do amor carnal, do amor material. E no segundo plano, na segunda parte, ela entra justamente o amor que cura, que ele é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Ou seja, ela vem nos colocando que temos que praticar conosco o alto amor. E começamos, na primeira colocação nossa, é quando nos lembramos do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a pergunta sempre que nós deixamos é: como podemos amar ao próximo se ainda nós não nos amamos? Porque o ato de doação é um ato de amor ao próximo. Mas se nós não nos amarmos, nós não podemos doar aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Então a Joana traz esse ensinamento riquíssimo, que vamos dividir essa página com vocês essa noite. Então ela começa: o amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Ela continua: o amor não é uma atitude que se assume a fim de demonstrar a presença. Ou seja, ela não é uma atitude para apenas mostrarmos a nossa presença. É um estado de espírito que se expande e domina, proporcionando-nos paz e alegria de viver, resultado de uma perfeita consonância entre o sentimento e a razão. Olha que fantástico. Ou seja, o amor não é uma atitude apenas para mostrar a presença que nós amamos aquela pessoa. Não, ele é um estado de espírito que se expande e domina aquela situação.
proporcionando a paz e a alegria de viver, resultando numa perfeita consonância entre o sentimento e a razão. O sentimento, e ela continua, dulcifica-se, ou seja, torna-se doce, e a razão ilumina-se quando se ama, porém sem que haja paixão, dependência, submissão, receio de perda, ou tampouco de exigência, retribuição, comparação do que se dá e de como é utilizado, e do sacrifício que isso significa. Ou seja, a razão, então o sentimento, ele se torna doce. Mas a razão, ela ilumina quando se ama. Entra a razão quando se ama, mas sem que haja as posturas de exigência, de paixão, de estar apaixonada, paixão material que normalmente nos entregamos àquela pessoa, a paixão, a submissão, nos tornarmos submissos àquela pessoa que nós amamos, o receio da perda, o receio de perder aquela pessoa, e quando perdemos aquela pessoa que amamos tanto, chegamos às vezes em atos de desatino que vão levar para a eternidade. E isso nós vemos a todo momento nos noticiários. Quando vejo, às vezes, jovens ainda, quando tem um rompimento com a pessoa, uma namorada, se desespera e se suicida. Ou vice-versa, da namorada com o namorado. Quantos casos nós vemos o tempo todo pela televisão trazendo isso? É o receio da perda, né? A pessoa não consegue conviver. Então isso não é o amor. É ou tampouco exigência de retribuição. Eu te dou, mas eu espero receber o que eu estou te dando. E nós sabemos, que nós vamos ver mais à frente, que não é bem assim. Não funciona bem assim. Tem pessoas fechadas, secas, que não conseguem externar os seus sentimentos, né? Então, é a retribuição, retribuir aquilo que nós estamos dando. A comparação do que se dá e de como é utilizado. Eu vou te dar, só quero ver como é que ela vai utilizar o que eu estou dando para ela. Esse amor que eu estou dando, como é que ela utiliza isso? Se eu dou um objeto, eu espero que aquele objeto ela utiliza conforme eu quero. E se não faz isso, realmente se complicou muito o relacionamento. O sacrifício que isso significa, às vezes, para a pessoa, né? Então ele é. Então a razão ilumina-se quando se ama, mas amar sem exigências, sem paixão, sem dependência, sem submissão, sem o receio da perda, ou tampouco de exigência, de retribuição, comparação de se dar com o que é utilizado e do sacrifício que isso significa. Olha que fantástico essa página. Então o amor, ela continua, nunca espera resposta, porque na forma como ele se expressa, ele já é portador de mensagens que vão e voltam no seu próprio conteúdo. E é uma verdade. Quando nós fazemos por amor, demonstrando amor a uma pessoa que às vezes é insensível, às vezes ela sai daquele encontro, não consegue entender aquele ato que nós fizemos. Mas lá na frente, ela vai ver que aquilo causou-lhe uma profunda reflexão. E ela volta também nos agradecendo. Quantas vezes recebemos isso? Não recebemos na hora, mas recebemos às vezes depois esses atos, externando também aquilo que
doamos, que é normal nosso doar. Então, quase sempre, o amor, ele se circunscreve ao grupo biológico, aos afetos que facilitam o intercâmbio sexual, aos compromissos assumidos, hipertrofiantes diante das circunstâncias, pelo receio de dar sem receber, de ser enganado, de ser colocado à margem, ou ter tido como ingênuo. Por quê? Então, ela está falando aqui do amor matéria, do amor material, do amor entre homem e mulher ou pessoas de diferente sexo ou do mesmo sexo. Então, ela fala que esse amor, ele se circunscreve a um grupo biológico, a nós. Também aqueles afetos que facilitam o intercâmbio sexual. É aquele amor que adoramos aquela mulher, adoramos aquele homem, nos encantamos, aí vamos para os relacionamentos, vamos para os atos sexuais e depois aquilo acaba tudo. Isso não é o amor. Esse amor é o amor circunstancial, é o de um momento. O nosso querido poetinha, Vinícius Moraes, falava ele falava que o amor é eterno enquanto dure. Lógico que não. O amor é eterno quando é na sua expansão de tudo em volta. Esse amor é um amor eterno que nós vamos ver mais à frente. Ele rompe fronteiras da eternidade. Então, aqueles afetos, aos compromissos assumidos, hipertrofiando diante das circunstâncias. São esses compromissos que nós assumimos no ontem, nas reencarnações anteriores, para aqueles vêm junto ali ao nosso lado, e nos encontramos de novo nessa reencarnação para tentar parar nossas arestas. E nesse amor, às vezes, não conseguimos fazer isso. E quantas dezenas de milhares de pessoas nesse planeta estão procurando até hoje o amor? Apenas encontram aventuras. Porque para amar tem que renunciar. É renúncia de ambos os lados. Né? Então nós temos que ir aprendendo isso. Esse convívio, né? Esses compromissos assumidos. Nós sabemos que temos responsabilidade. Ninguém está vindo a esse planeta a passeio. Ninguém está aqui no planeta Terra encarnado a passeio. Muito pelo contrário. Né? Estamos aqui, no dizer do nosso querido Chico, desidratando pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. E a maioria de nós está na dor, no trabalho, no crescimento, pela dor, e não pelo amor. Né? Que perguntávamos para o Chico Xavier, Chico, o que nós estamos fazendo nesse planeta? Aí respondia, meus filhos, nós estamos aqui desidratando. Olha só, desidratando, ou seja, suando, ou pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. E a maioria de nós, para o nosso crescimento espiritual, procuramos sempre o caminho do amor? Não. Procuramos sempre o caminho da dor para o nosso crescimento espiritual. Então, aí ele continua, ela, pelo receio de dar sem receber. Ora, é o que nós vemos mais hoje, né? Esses encontros, desencontros. Aí as pessoas procuram pela internet, pelo WhatsApp, pelos Instagram da vida, né? Para encontrar a sua cara metade, né? Aí se relacionam, se encontram. E às vezes poderia assumir ali até um posicionamento de amor, efetivamente. Mas não. Porque quando começa a ver os problemas de um, problemas de outro, isso desfalece, não sustenta. Então, esse tipo de amor, nós estamos suscetíveis a isso aí. O medo de ser enganado, né? Pelo parceiro, pelo companheiro, pela companheira, de ser enganado, de ser traído, né? Em várias
traições em vários segmentos, seja traições financeiras, seja traições sexuais e tantas outras, de sermos colocados à margem, né? À margem, são colocados, a pessoa não nos dá muita atenção, nós estamos ficando do lado, em segundo plano, de termos tido como, de tomarmos como pessoas ingênuas, né? Somos ingênuos perante esse amor que sentimos pela outra pessoa. Olha quanta coisa que nós não pensamos, né? E ela continua. Essas manifestações, embora significativas e são, que é para o nosso crescimento, não expressam em realidade a plenitude do amor. É o que nós estamos falando aqui. Porque nessas formas apresentadas estão presentes deveres e contingências, quase compulsórios, é compulsório quase, calculados, objetivando o futuro, como atividade de previdência, ou seja, para o porvir, para as horas amargas de enfermidade, da solidão, da velhice, da morte. Às vezes esses conúbios que nós encontramos, nos agregamos a uma pessoa, efetivamente não é o amor. É a necessidade que nós temos, é o medo do futuro, do porvir. O que vai acontecer comigo se eu ficar sozinho? Né? Então, e se eu cair doente? Quem me ampara? E se eu entrar na velhice? Quem está comigo? E se eu morrer? Quem vai cuidar de tudo? E se eu ficar na solidão? Tem pessoas que falam, eu adoro viver na solidão. Desculpe, não dá. Como é que a pessoa adora viver com ela própria? Isso é uma questão de egoísmo, desculpe, né? Porque nós não somos uma ilha. Então, em determinado momento, nós precisamos de todos ao nosso redor. Aqui nos dê a mão, nos faz um carinho, um afago, uma palavra amiga, um telefonema. Nós precisamos disso, nós somos gregários. Nós não somos isolados no mundo, não. Então, essas manifestações são significativas para o crescimento nosso nesse planeta, mas são apenas deveres e contingências no cálculo de investimento do futuro. Eu vou investir no fulano, na fulana, que ele vai me garantir o meu futuro. Vai ter alguém para cuidar de mim. Meus filhos tá tudo fora, não quero me interessar mais, eu tenho que arrumar alguém. É assim, não é dessa forma? E ficamos naquela busca incessante, né, por interesses. E esses interesses, às vezes, não encontramos, mas são deveres e contingências que nos traz experiências para a nossa reencarnação, né? Então, trata-se sim, ela continua, de experiências afetivas ainda muito limitadas, né? Não obstante, nobres. São experiências nobres de qualquer forma, porque nós estamos ali tentando amar aquela outra pessoa. E aquele sentimento nosso para a outra, às vezes, não corresponde. Então, são experiências afetivas ainda, mas são nobres, que nós estamos com o nosso peito aberto, né? A gente fala, você é muito bobo em acreditar nessas coisas, né? Mas não, a Joana nos fala que essas experiências, independente, ainda limitadas, são nobres, porque nos fortalece. Para outros, vão se transformar em exercício para novos tentames, expandindo a direção dos desconhecidos, né? Daqueles que se encontram ao nosso lado, aqueles que são contra nós, daqueles antipáticos a nós, daqueles perversos, daqueles críticos quanto mais que nós temos junto de nós, né? Temos aí uma pleide de desconhecidos ao nosso derredor que são contra nós. Tudo que nós fazemos está errado.
são antipáticos, não têm simpatia nenhuma, são perversos, são críticos, criticam o tempo todo os seus posicionamentos, suas posturas. Né? Então, quando nós alcançamos esse nível de entendimento, desses difíceis de ser amados, não significa estar do lado deles, mas de uma emoção que não está contra eles, porque os envolve em compaixão, descobrindo que se encontram enfermos, vítimas das dificuldades que trouxeram da infância desarmada, da família desajustada, do meio social indiferente às suas necessidades, dos maus tratos de que foram vítimas. Enlouquecer é certo, mas estão ainda em fase de possível recuperação. E nós vamos voltar. Então, quando se alcança esse nível de entendimento desses difíceis, e aí nós lembramos. Eu, quando vim da elite católica, até meus 26 anos de idade, antes de me formar engenheiro, eu era católico, e me tornei espírita em Salvador, através da mão de Divaldo Pereira Franco, no centro do Caminho da Redenção, que era na cidade, no bairro da Calçada, e eu morei em Salvador 10 anos. Eu só vim entender, só quando me tornei espírita, é que eu vim entender a assertiva do Cristo. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho. E eu falava assim, mas eu não tenho inimigos. Eu sempre falava, que inimigos eu tenho? Eu não tenho inimigo nenhum. Então eu nunca consegui o alcance das palavras que o Cristo nos deixou e nos deixa até hoje. A reconciliação com os nossos inimigos. Mas se você não tem inimigo, você vai se reconciliar com quem? E aí é que entra essa doutrina de amor, esse consolador prometido. Né? Essa ciência de libertação de consciências e vidas, que atua na causa das aflições humanas, no nascimento do espírito imortal. Né? Palavras do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. É a ciência de libertação de consciência de vida, a doutrina espírita. E só aí eu vim entender isso. Porque quem é que não tem inimigo aqui, levanta o dedo. Eu sempre brinco com isso, às vezes no público, né? E ninguém levanta. Ninguém tem inimigo? Temos sim. É a nossa parentela familiar. É dentro justamente da família que viemos o quê? Aparar as nossas arestas com aqueles mais difíceis de entendimento que a Joana está colocando a mim. Esse difícil de ser amados. Né? Porque é na família que nós temos que exercitar o quê? O amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, não é? A paciência, a doação. Olha quantas coisas nós temos que fazer dentro da nossa pleito familiar. E às vezes nós vemos isso. Milhares e milhares e milhares de casos. Tem família que tem 3 filhos, o pai ama 2 e o terceiro, ele tem sempre, não tem simpatia, não consegue. Até às vezes a pessoa fala, meu santo não cruza com dele. O santo, coitado. Né? E olha, da onde vem isso? Se nascer do mesmo ventre daquela mãe. Da onde vem essa antipatia gratuita? Ora, vem de vidas anteriores, de outras reencarnações. Porque às vezes aquele filho que está ali, aquele terceirinho que você não consegue se relacionar direito, é aquele que
você fez mal no ontem. Né? É aquele edifício que você pintou e bordou com ele. Porque não tem nenhum espírito aqui reencarnado nesse planeta que seja inocente, dito pela nossa querida Joana de Ângeles. Todos nós estamos inseridos na lei de causa e efeito e essa reação. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória, palavra de Jesus. Ou seja, o que plantamos aqui, colhemos. Lá, não. Aqui de novo. Né? Então, aqueles que nós fizemos mal, matamos, roubamos, vilipediamos, levamos pessoas à loucura, à miséria, à fome, ao descalabro, nós já fizemos tudo isso. Não tenham dúvida. Não tem nenhum santinho aqui. O único espírito que adentrou esse planeta perfeito foi quem? Jesus. Mas ninguém. Né? Tem aqueles que são os completistas que vêm aí dando o ensinamento de amor, que nós vamos falar. Agora, o Jesus foi perfeito. Né? Então, o resto são experiências nossas. Então, aqueles desafetos do ontem aparece aonde? Pelo pedido, a crédito e misericórdia do Pai, nos dá a bendita reencarnação, e nós pedimos e imploramos que aqueles com que nós fizemos mal ontem venha no prédio da nossa família, no seio da nossa família, para nós podermos nos retratar, nos reconciliar com aquele inimigo que não nos perdoou ainda. E é justamente com esses difíceis dentro da nossa plede familiar, dos amigos ao derredor, dos filhos, dos netos, dos pais, das mães, dos avós, né? Ali dentro, é com esses que nós temos que fazer um exercício do amor. É com esses que nós temos que nos doar, exercitar, estender as mãos, aparar aquelas arestas com aquele, para que possam ali, naquela reencarnação, nos perdoar o mal que fizemos a ele. Então, com isso, nós vamos descobrir a compaixão, vamos descobrir isso, a doutrina espírita nos dá isso, né? Esse entendimento. Não tem nenhuma outra religião que dê esse entendimento que o Espiritismo dá. Porque se não contemplarmos a vida após a morte, nós não vamos entender a vida. Né? Então, vamos em belos painéis, vamos voltar, vamos desencarnar e vamos reencarnar de novo. A lei de causa e efeito é essa reação. É a bendita oportunidade da reencarnação. É nesse corpinho aqui que nós vamos realmente desidratar. Então, aí começamos a compreender a compaixão com eles que se encontram enfermos, vítimas da dificuldade que trouxeram da infância. Não é dessa infância, não, de outras infâncias. Da família desajustada que tiveram, do meio social indiferente às suas necessidades, dos maus tratos que foram vítimas. Eles enlouqueceram? Sim, mas é certo, mas já estão ainda em possível recuperação. Olha que análise fantástica. A Joana de Ângeles nos traz no livro Autodescobrimento, ela define plenamente esse sentimento de amor. E ela fala assim: o amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícias no mundo. O seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, o amor se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Ele alenta o indivíduo, impulsionando para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, eis de novo o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que permite desabrochar qual lótus esplendescente sobre as águas turvas e paradas do charco do qual pousa em triunfo. Olha só. Então, o amor
é o poder criador vigoroso e responsável pelas grandes obras da humanidade. Ele está presente delineando os projetos, impulsionando os idealistas. É o amor na sua execução. Ele alenta o indivíduo, dando força e coragem, impulsionando para frente, faz refúgio para a vitória sobre todas as dificuldades. É o amor. No amadurecimento psicológico também ele se encontra ali, direcionando os ideais, sustentando todos os embates. Ou seja, amor que recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. Ou seja, amor, quem recebe amor, ele sente-se motivado a renovar-se, a transformar-se para melhor e a crescer espiritualmente. Olha bem. E, no entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando se passa a amar. Então, quem recebe, renova-se, cresce espiritualmente e transforma para melhor. Mas, no entanto, somente encontra a cura interior para os males e reveses da jornada quando se passa a amar. Amar quem? Eu. Né? Ou seja, é o processo de autocura dentro de nós, que a Joana nos fala. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Nós começamos lá atrás. Como amar ao próximo? Primeiro nós temos que nos amar. Essa é a condição sine qua non. Para poder nos melhorar. Então, ela continua. As ondas de amor que são geradas pelo cérebro invadem o sistema nervoso central, percorrem o endocrínico e saturam de energias saudáveis o imunológico. Olha que fantástico! Ondas são geradas pelo cérebro. As ondas de amor são geradas pelo cérebro. Ele invade o nosso sistema nervoso todo, central. Ele percorre o nosso endocrínico e satura de energias saudáveis do nosso imunológico. Então, essa sucessão de energias que são exteriorizadas pelos neurônios produz uma corrente de vigor e de bem-estar que revitaliza os órgãos enfermos. Olha que fantástico! Combate a vida microbiana destrutiva. Restaura o equilíbrio vibratório que deve vigir entre as células, como unidade de consciência, como parte integrante da consciência global. Olha, quanta coisa! Quanta coisa! E então, nós somos o médico interior nosso. Nós somos o nosso médico interior. Nós fizemos um tema desse algum tempo atrás. Está hoje disponível no YouTube. Né? O médico interior. É a autocura dentro de nós. Né? O poder que nós temos de nos curarmos só depende de nós. E a Joana vem colocando isso. É o amor. É a fonte de cura. Brilha a vossa luz. O Cristo nos convoca a isso. Brilha a vossa luz. Vós sois Deus, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Nós lembramos de um caso trazido dentro dessa sucessão de energias que são exteriorizadas pelos neurônios e tudo, quando uma senhora casada com 3 filhos já adultos, ela vai ao médico e descobre, uma série de exames, que ela tinha um câncer com vida apenas para 6 meses. E ela começa a chorar. O câncer estava se alastrando, a tendência dele era se alastrar cada vez mais, e o médico
deu-lhe uma sobrevida de 6 meses. Ela sai daquele encontro desesperada. Chega em casa, aos prantos, senta com o marido e fala para o marido a realidade dela. O que ela ia fazer da vida dela agora? Os filhos foram comunicados, tudo adultos, e ela ali, naquela noite, não conseguiu dormir. Na noite seguinte, também não conseguiu dormir. E durante uma semana, ela não conseguia dormir, pensando o que seria da vida dela, naqueles 6 meses que faltavam para ela. De largar a família, os seus entes queridos, os seus netos, os amigos ao redor. E ela pensou em se suicidar. Mas quando esse pensamento entrou, ela automaticamente travou. Falou, não, eu não quero me matar. Eu quero viver plenamente esses 6 meses. Porque eu me amo. Eu não quero me entregar. Eu vou fazer tudo o que eu possa fazer nesses 6 meses, que eu deixei de fazer. Chama o marido, conversa com o marido, fala assim, meu filho, eu sei que você não pode fazer o que eu quero fazer. Eu quero viajar. Eu quero conhecer o Nordeste, que eu não conheço. Nós nunca tivemos a possibilidade, você com seus negócios, com a sua empresa, mas eu quero viajar. Aproveitar esse tempo que eu tenho aí para conhecer o Nordeste todo. O marido aqueceu, os filhos aqueceram, ela foi para uma agência, procurou a passagem que corresse o Nordeste todo. E chegou nessa agência e tinha uma promoção fantástica. Justamente o que ela queria. Correndo o Nordeste de ponta a ponta. Numa viagem de mais de um mês. E a pessoa que atendeu falou, a senhora está com sorte. Nós temos ainda uma promoção muito grande, você pode pagar isso em 10, você pode pagar isso em 10 vezes. Aí ela pensou com ela assim, bom, eu só tenho 6 meses de sobrevida, pelo menos 6 meses eu vou pagar. E se arrumou tudo, se despediu do marido, dos filhos, entrou nessa excursão, eram pessoas na idade dela também, e viajou. E começou a aproveitar, começou a conhecer pessoas, começou a conhecer lugares que ela não tinha conhecido ainda. E foi se esquecendo da doença dela. E foi vivendo aquilo, cada lugar mais lindo, povo, culturas e tudo. E ela foi ali vivenciando aquilo tudo. A viagem dela, que era de um mês, demorou um pouquinho mais, foi quase 2. E ela passou quase 2 meses viajando. O marido ficou até meio chateado com ela, que ela não voltava para casa. Mas quando volta, era uma outra pessoa, serena, calma, e continuou trabalhando, continuou fazendo os afazeres dela, sem se importar com o restante de sobrevida que ela tinha. E os 6 meses chegaram, e ela não morreu. E ela continuou trabalhando. E ela não voltou ao médico mais. Não se sentia bem, não sentia mais nada. Passou-se 1 ano. Aí ela resolveu, eu não morri até agora, eu vou voltar ao médico. E volta ao médico. Quando chega no mesmo médico, ela perguntou ao médico, o senhor está lembrado de mim? O médico falou, sim, estou, senhora. O senhor está lembrado que o senhor me deu 6 meses de vida? Já se passaram 1 ano, doutor. O que aconteceu para ainda eu estar viva? O médico não entendia nada. Fez todos os exames com ela. Tomografias, ressonâncias, tudo. No final, quando os exames ficaram prontos, ela voltou ao médico com todos os exames.
O médico pegou os exames dela, olhou, olhava para ela, olhava para os exames, olhava para ela, olhava para os exames. E perguntou, interessante, muito estranho isso. E ela falou, estranho o quê, doutor? Senhora, eu não sei o que aconteceu, mas o seu câncer desapareceu. O seu câncer desapareceu. Isso foi um milagre, senhor. O milagre foi ela própria. Essa sucessão de energia e de bem-estar que revitalizou esses órgãos todos enfermos, combateu a vida microbiana, restaurou o equilíbrio vibratório dela, as células de unidade de consciência. Tudo isso, as ondas contínuas de vibração mental que ela adquiriu, reorganizou o aparelho fisiológico dela. Olha só. O amor é o se amar. Que quando nós nos amamos, tudo muda. Tudo muda. E a Joana, então, em razão do amor, ela continua. Os fenômenos kármicos alteram-se, especialmente quando negativos, ensejando diminuição dos processos de resgate doloroso. Porque o amor é sublime, mensagem de vida, que verte de Deus e se espalha por todo o cosmos. É o amor que cobre a multidão de pecados, inclusive nos fenômenos kármicos, nesses conúbios do ontem. É o amor. Nos lembramos do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que vários dos senhores conhecem esse caso, outros não, quando ele teve um perseguidor, 30 anos, que era chamado Máscara. Esse espírito apareceu um dia para ele e com o rosto crispado de ódio, de tanto mal que ele tinha feito para esse espírito lá em algumas encarnações. E a partir daquele momento, a vida do Divaldo se transformou no inferno. Ele já não conseguia dormir mais, não conseguia dormir direito mais, se alimentar. Anos a fio, aquele espírito estava ali do lado dele. 30 anos. E ele continuou no trabalho de caridade, de amor, de doação, o tempo todo. Porque é o que nos compete. Demonstrar a esses espíritos que nós estamos nessa reencarnação para trabalhar no amor, na caridade, na benevolência, na doação. Quase 30 anos se passaram. Até um dia o Divaldo saiu durante o dia, caminhando pela Júlio Paulo da Lima, perto da Mansão do Caminho, e viu umas meninas comendo lixo, pegando lata de lixo. Ele se aproximou, tentando levar as meninos e meninas para a mansão, para dar atendimento fraterno, e todos correram, e ficou uma menina. Era, como ele falava, era um tiçãozinho, pretinha, feinha, e ele faz menção de chegar perto dela, ela não sai. Ele abraça ela por seus 4, 5 anos de idade. Ele leva ela para a mansão, cuida dela, dá banho, dá tudo. Naquela noite senta para jantar. E aquele espírito não apareceu para ele. E durante muito tempo, aquele espírito não mais apareceu para ele. O tempo se passou, aquela menina foi crescendo ali. Até que um dia, Divaldo sentou na mesa e daqui a pouco
Quem chega perto dele, quem aparece para ele? Aquele mesmo espírito, o Máscara. E Divaldo, aquele bom senso maravilhoso que ele tem, né? Ele, não só bom senso, a alegria que ele tem, né? Ele fala assim para o espírito: puxa, meu irmão, estava sentindo saudade de você. Você quase me levou à morte, hein? E o espírito respondeu a ele: esse era o meu intento, porque você me fez muito mal. Eu nunca te perdoei. Mas eu acompanhava você todos os dias, aqueles anos todos que estou do seu lado. E vi o que naquele dia você, naquela lata de lixo, fez com aquela menina. A minha pergunta a você: você ama aquela menina? E o Divaldo responde: eu a amo. Você ama mesmo aquela menina? Lógico que eu a amo. E está recebendo o meu sobrenome. E aí ele responde: é por isso que eu te perdoei. Porque aquela menina foi minha mãe na encarnação lá atrás. Eu te perdoo. É o amor. Conseguiu alterar aquele processo kármico ao longo do tempo. É o amor. No livro Libertação, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, do nosso querido André Luiz, pelo Chico Xavier, esse livro é lindo. O espírito de André Luiz, com o mentor dele, desce a um vale para resgatar um espírito que ali estava chefiando Treva Pura há 10 séculos. Há 10 séculos, 1000 anos. Aquele espírito se encontrava naquela região dali, chefiando Treva Pura. E o que faz o André Luiz e o mentor dele se dirigirem àquele vale para tentar resgatar aquele espírito foi uma prece que aquele espírito trevoso, maldoso, fez. Ele não fez uma prece. Ele apenas, em determinado momento, em pensamento, ele achou que aquela situação de maldade dele ali está se transformando em enfadonha. Aquele pensamento foi uma prece. E quem estava do lado dele os 1000 anos, 10 séculos, esperando um chamado dele, a sua mãe Matilde. O amor da mãe estava o tempo todo do lado do seu filho, esperando o momento de ele pedir o socorro, e o socorro veio. Esse livro é um livro lindo, quem não lê, por favor, Libertação, do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, o amor é tão poderoso que nem sequer a morte o interrompe. Antes faz que todos aqueles que desencarnam após o despertar feliz dão-se conta do prosseguimento da vida. É uma realidade. É o acordar pleno do outro lado. Porque a morte não existe, a vida continua. Então eles retornam ditosos pelas mesas mediúnicas para falar da sua ressurreição e a alegria de se encontrarem, ou para divertirem a razão dos sofrimentos que se depararam com consequência da conduta insana dos erros que tiveram, dos cometimentos, das difíceis situações geradas que aguardam reparação. Né? Vem nas mesas mediúnicas. Nós estamos acostumados a essas reuniões mediúnicas. E o Espírito vem ali em todas as suas dificuldades, trazendo em agradecimento ou trazendo situações que eles vivenciaram. Então, somente o amor pode propiciar esse maravilhoso fenômeno de intercâmbio entre aqueles que partiram e os demais que ficaram.
na retaguarda. Na maioria das vezes, ignorando as ocorrências que têm lugar após o túmulo. Porque a maioria ignora. Mas a morte é a porta de retorno ao país de origem. Como diz a nossa querida Joana de Anjos. Dia virás que seguirás também. É a única certeza que nós temos ao reencarnar, ao nascer, é o nosso desencarne, é o morrer. O resto é interregno. Aquele resto é benesse de Deus, é acréscimo de misericórdia. Né? Então, não podemos esquecer isso, que nós somos espíritos imortais, somos viajores do tempo, indo e vindo quantas vezes foram necessários para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. Então, é a conquista do amor. Né? Então, como esquecer Jesus? Retornando para consolar os companheiros assustados e estíbios, a mãezinha saudosa, confirmando as assertivas de que a vida é eterna, na ressurreição, quando aparece. O apóstolo Paulo de Tarso, ele afirma que se não houvesse ocorrido a ressurreição do Mestre, toda a sua mensagem careceria de autenticidade. É uma verdade. Né? Naquela aparição que ele veio, depois dos 40 dias, aparecendo para os apóstolos, nas suas mensagens, com tudo, conversando com cada um deles, foi testemunho que a morte não existe, a vida continua. Está em todos os textos. Então, mesmo após haver sofrido apodos, perseguições, traições negativas, julgamentos arbitrários, dilacerações insuportáveis, carregando a própria cruz até a morte inflamante, ele retornou em júbilo, qual madrugada incomparável após a noite tormentosa, para demonstrar a excelência do seu amor pelos que ficaram e por todas as criaturas do futuro. Somos nós, esplendente e triunfante, saudável e ditoso, volveu entoando seu hino de amor inconfundível. É o amor. Então, enquanto não se atinge esse amor incomparável de Jesus, pode-se e deve-se amar dentro das próprias limitações. Nós temos as nossas limitações. E vamos crescendo à medida que as experiências da atitude assumida ampliem o círculo que envolverá os mais distantes, os mais difíceis e os enfermos da alma. É a expansão, é expandir, ampliar esse círculo que vai envolver aqueles mais distantes que se encontram de nós, aqueles mais difíceis que se encontram junto a nós, os enfermos da alma que se encontram ali. Ou seja, amar as enfermidades é a maneira de penetrar o significado, de descobrir o que desejam dizer, qual é a orientação de que se dispõe, qual é a advertência que se revestem para que sejam evitados danos muito mais graves depois. Isso é um amor que nós temos que trazer a esses irmãos nas suas enfermidades. É amar essas enfermidades, a maneira de penetrar o significado daqueles que estão enfermos, descobrir o que desejam dizer, qual a orientação que nós temos que dar para eles. Por isso que a doutrina espírita é a ciência de libertação de consciências e vidas, como diz o nosso querido Manuel Filomeno Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, porque ela atua na causa das aflições humanas, no nascedor do espírito imortal. Então, no leito de morte, o amor alegra o paciente que se encontra em desolação, oferecendo certeza de que não será esquecido, da gratidão que se sente em razão da convivência experienciada, como também da certeza que logo mais aquele que ficou seguirá no mesmo rumo. Todos nós vamos seguir no mesmo rumo, onde estará sendo aguardado para uma efusão de júbilos sem limites. Então nos conta Divaldo Pereira Franco, na fita Cristo Consolador Histórico, em um momento em que a Madre Teresa de Calcutá encontrou Jesus.
num desdobramento do sono dela, ela se vê perante a cruz e se deteve ao vê-lo de uma forma especial. Aos seus pés, naquela cruz, estavam escritas duas palavras: tenho sede. E aí ela se perguntou: o que é que eu já lhe dei para aliviar a sua sede? Pergunta Jesus, naquele desdobramento. E a madre Teresa resolveu dar de beber. Volta o corpo, volta aquele estado de desdobramento que se encontra na imagem do Cristo Jesus na cruz. No dia seguinte, ela sai da casa monasterial onde residia e, passando por um depósito de lixo, ela escutou um gemido no meio de vários corpos inertes. Aproximou da criatura que estava gemendo, a envolveu, a aconchegou do seu regaço, e aquele ser, no leito de morte, narrou-lhe a sua mágoa, e a irmã a conclamou ao perdão. Aquela mulher pergunta à madre: qual é a sua religião? E a madre responde a ela: é o amor. E qual é o seu Deus? Meu Deus é você. Porque se em verdade eu não a amar, como amarei a Deus? O meu Deus é apenas uma ilusão, que eu tenho muito longe de mim. E por fim, aquela mulher pergunta a ela: por que ages assim? E a Madre Teresa responde: porque agora eu conheço Jesus. É o amor. São muitos milagres do que o amor emana. Desde aquelas coisas desapercebidas, renovadoras, até as grandes realizações. A própria Madre Teresa de Calcutá, quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, quando foi entrevistada, eu li o jornal perguntando o que significava aquele prêmio para ela. E aquela madre, pequenininha, com os problemas de pulmão, de tudo, se doando o tempo todo por amor, ela fala para o jornalista: esse prêmio eu dedico aos estropiados do mundo. O jornalista não entendeu muito o que ela queria falar. Ele mais à frente pergunta: madre, o que significa a senhora a palavra caridade e amor? E aí ela me matou. E ela respondeu: meu filho, quando eu estou cuidando da ferida de um leproso, representa para mim estar cuidando do próprio Deus. É o amor, são os milagres que ele professa. Quando alguém ama e pretende ampliar esse amor, esquece-se de si mesmo, nós nos esquecemos de nós. Ela altera o rumo dos seus objetivos existenciais. Entrega-se sem reclamação e supera as dimensões relativas do tempo e de espaço, alongando até os mais difíceis redutos e as maiores distâncias, onde opera com diligência, com amor o tempo todo. Portador de bênçãos, o amor cura, especialmente se não é direcionado para esse fim, mas como efeito da sua existência no indivíduo. Certamente que ao ser canalizado para a renovação do ser psicofísico, ele desempenha salutar papel na reconquista da nossa saúde. Entretanto, no ato mesmo de amar, a cura dá-se natural e enriquecedora. Amor-terapia e vida são termos da mesma
equação existencial. É o amor. Esse amor incondicional que nós temos que ter o tempo todo. Por aqueles que se encontram ao nosso lado, ao nosso redor, nas suas dificuldades, nas suas lidas. Mas para isso, primeiro precisamos nos amar. Por isso, Pai amado, humildemente vos agradecemos a imensa possibilidade. Essa hora bendita que nos deu de trazermos esse tema do amor que tivesse incondicional por nós, Senhor. Sustenta-nos, Senhor, cada vez mais a nossa fé. Apacenta o nosso coração. E abra nossa mente para essas realidades que se encontram ao nosso redor. Ampara os sofredores do caminho, Senhor. Ampara todos aqueles que se encontram hoje pelo mundo, nesse processo de pandemia, com as perdas dos seus entes queridos, das pessoas amadas, dos amigos de redor, as famílias enlutadas, aqueles que se encontram nas favelas, nas massacres, nos asilos, nas creches, nos leprosários, nas penitenciárias, no leito de dor, comendo lixo na rua. Envolva, Senhor, que nosso amor pleno possa se expandir por esses mais necessitados do caminho, Senhor, que nós recebemos em abundância. Sustenta-nos, Senhor, apacenta o nosso coração e abra nossa mente para essas realidades. Por pior que sejam as dores, as dificuldades que tenhamos na nossa caminhada, por pior que seja aquele túnel que nos encontramos, às vezes, desolados, sem saída nenhuma, mas naquele final daquele túnel está a sua luz imanescente, imensa, de braço estendido a nos chamar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muito obrigado. Obrigado, queridos amigos. Obrigado, Jesus amado, por mais essa noite de ensinamentos que nos disseste. Despeçam-nos, Senhor, na sua doce e meiga, suave paz, na sua misericórdia, no seu amor incondicional por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. E obrigado, queridos amigos, por mais um estudo dessa noite e que possamos introjetar e amar cada vez mais aqueles mais necessitados do caminho. Que assim seja, que possamos estar unidos e juntos de novo na quinta-feira que vem, próxima, para trazer essas reflexões. Paz e bem em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muito obrigado.